Quem não Pessoal, sabe, não sei se você viu aqui, Bruno, nossa, apareceu várias pessoas que operam aqui na alta performance, né? O Zé Comé, né, lutador do UFC, que treina lá na American Top Team em Miami, né? O é, Rafael Formiga, né? Tem uma academia lá no Texas, né? Monstro, bicho sinistro. Então, assim, tem várias pessoas aqui já que operam já nesse mundo. E e quando a gente fala de alta performance, pessoal, eu sempre gosto de explicar de uma forma um pouco mais simples, né? Que é aquilo, é a diferença entre, né, o input e o output, né? Aquilo que você faz e o resultado que você possui. E alta performance é estratégia, alta performance, né? São quatro, né, áreas da alta performance, né? Independente do ramo que você tá, né, Bruno? Tem muita gente aqui que não é só atleta, que também, né, ou é empresário, ou trabalha numa empresa, é executivo. E isso também aplica para você, né, que é a parte física, né, onde que o Bruno já vai falar uhum, um pouco mais sobre isso aqui, né? Você tem a parte técnica, né? Que é o que você, o Geraldão vai falar um pouco mais sobre isso, né? Lutador de MMA, né? A parte técnica ali que é tão importante. Tem a parte tática, que é a estratégia, né? Então você é dono de uma empresa, você tem ali sua parte estratégica, como você vai, né, angariar clientes e tudo mais. E tem a parte mental, né? A parte mental a gente sempre fala ali da cognição, né, que é a sua atenção, o seu foco, a disciplina, tudo isso, e a parte emocional também. Então, só explicando um pouquinho mais para vocês, hoje a gente vai englobar todas essas áreas e a gente vai fazer mais lives aqui, tá, pessoal? Então, eu peço para que vocês sigam o Dan, sigam o Bruno, porque a gente vai fazer muitas lives aqui, esse é o nosso objetivo. Bruno, fala um pouquinho sobre você, o Bruno, que é um profissional fantástico, assim, o nível de conhecimento que ele tem é algo assim surreal. Então, Bruno, fala um pouquinho mais sobre você. O que você faz aí com relação à alta performance? Bem, basicamente, né, eu desenvolvi uma empresa, né, na questão do online, e no decorrer do desenvolvimento, né, dessa empresa, eu acabei conseguindo atingir aí um público do alto rendimento, né, com o passar do tempo. Eu entrei primeiramente no jiu-jitsu, né. O jiu-jitsu eu devo muito à questão do Marcelo, que foi o Marcelo Perialdo, foi o primeiro lutador, que na realidade era um colega de sala da universidade, né. E o Marcelo já me observava e eu não sabia, né, em relação ao meu rendimento ali, em relação ao desenvolvimento como profissional. E quando o Marcelo teve uma proposta para ir para uma escola, né, para fora da família Gracie, ele entrou em contato comigo e queria, né, na realidade precisava da solicitação da questão de um preparador. E naquele momento até, isso já fazem 7 anos, naquele momento eu não tinha, né, a questão do conhecimento específico e devido do jiu-jitsu, né? E aí eu comecei a adaptar e a estruturar a UP em relação à questão da preparação física voltada para essa questão do alto rendimento, para a potência, e esse desenvolvimento acabou fluindo e depois eu vim conhecendo muitos outros atletas, entre o Dani da Shootbox, né, que a gente acabou tendo também essa ligação. E com o passar desse tempo, eu tô aí, tô no meio do alto rendimento já há um bom tempo, né? Hoje eu faço um trabalho também onde eu comecei pelo adulto e hoje eu tô ali na questão da pré-adolescência e da adolescência, que é bem diferente o trabalho também, a gente vai comentar mais sobre essas questões, né? Como que a gente organiza, toda a questão da preparação física, envolve muitos mais fatores, né? Quando a gente fala de jovens de 12, 14 anos, a gente já não está falando somente sobre capacidades físicas, mas sobre habilidades físicas, né? Que são assuntos bem diferentes. O Dani tem também essa experiência aí, né, Dani? Você ministra aula é, aí para o pessoal. Ó, a Então, Cíntia Velar tá aqui, ó. Cíntia, a assim, próxima live você tá convidada, viu? Você vai ter que entrar com a gente aqui, hein? Não legal. quero nem saber, né? Eu quero muito falar com a Cíntia. A Cíntia tá me rolando no WhatsApp lá. Cíntia, próxima live você com a gente aqui, tá? Vou fazer a arte e já vou colocar já a próxima live você. Continua, Bruno. já não deixa ela fugir, porque ela foge da gente. A Cíntia e o Giovanni foram pessoas também bem que tiveram uma grande responsabilidade aí por estarem me colocando como, né, replicar um meio, tanto que eu e você, né, Bruno, a gente também se conheceu por conta deles, né? Então, o alto rendimento ele é muito legal, gente, porque assim,
apesar da gente falar sobre parte específica, preparação física, a gente fala também sobre a união, né? É um mundo que, apesar que ele é muito grande, ao mesmo tempo ele é muito pequeno, né? Todo mundo acaba se conhecendo. E isso é um mundo que me chama a atenção, porque ele consegue replicar, né? Ele consegue fazer com que a gente possa, às vezes, ser ajudado e, às vezes, a gente possa contribuir também. É Essa é isso uma aí. base. É isso aí, legal. Dan, fala sobre você aí, cara. Você é uma pessoa fantástica, né? A gente se conheceu há pouco tempo, mas a gente se conectou assim, de uma forma bem bacana. Você que treina lá no Futebox, né? Você está cercado ali de profissionais também da alta performance, né? Você também é um profissional da alta performance. Então, fala um pouquinho mais sobre você, o que você faz, para a galera te conhecer aí. Passando também já desde já para agradecer aí a moral de vocês, cê é doido. Os caras aí sinistros, sinistros. Dá pra ouvir direito, né? Tá tudo certinho? Dá. Beleza. Passar para agradecer o Brunão, né? O Amp aí me achou do nada aí, né? Até converso com a minha, com a minha esposa. Falei, quem é esse doido aqui que tá me chamando aqui, enchendo o saco aqui, meu Deus? É um cara sinistro também, fantástico. Mostrou o trabalho dele aí, acreditou também, tá acreditando também no nosso trabalho. Ele pegou uma situação que eu tava muito. Uma situação crítica, né? Que ele me encontrou com uma lesão no joelho que eu tive durante um treino. Tomei uma pancada na perna, fui treinando, treinando, treinando. Não era leigo, né? Sobre essas questões de lesão, porque tudo pode, hoje em dia pode dar lesão, né? Se você não tiver um cuidado, se você não tiver acompanhamento aí, pode ser uma lesão bastante grave. E a minha lesão não foi grave, né? Graças a Deus, mas foi delicada, porque eu tomei uma pancada no joelho, na perna, e aí deu um edema ósseo, né? Que é tipo aquelas inflamação que dá fica aqueles roxos na pele, só que foi no joelho. E aí o médico falou que não precisava operar, mas porém eu tinha que ficar aí 3 meses parado sem fazer absolutamente nada. Nem andar direito eu poderia, tinha que andar até com muleta para poder eu tirar todo o impacto da perna, né? Foi aí que o Brunão entrou, né, para poder me ajudar. Ele veio com o suporte dele de treino e tal, fortalecimento. Eu podia só fazer fortalecimento, nem musculação eu podia fazer também. E aí foi um cara que agregou muito aí nessa minha parte da carreira. A gente tem um ano, né, Bruno, praticamente? Um ano. Quase um ano. Um ano. É. Um ano aí trabalhando. E aí me apresentou o Wesley também, que é um. Assim, o É. Brunão tem uma equipe maravilhosa aí para ajudar muitos atletas, né? Porque eu precisei também. O Wesley é um profissional da psicologia, né? Esportiva também. Me ajudou bastante, porque é muito difícil. Acho que a cabeça do atleta é 50% também cabeça, mente. Se não for até mais, vocês podem até falar melhor. Porque é muito complicado, né? E foi uma pessoa que me ajudou bastante. Agora, com a participação do outro Bruno aí também, né? Acho que a equipe, todo mundo tem que se chamar Bruno aí. Mas assim, é muito importante. Eu não sabia que a psicologia era importante pro esporte, né? Porque a cabeça do atleta é todo tempo a querer desistir, a querer parar, né? A gente às vezes não pensa e não olha a trajetória que a gente já fez para estar em tal lugar. E quando a gente chega, não chega, mas está perto de chegar, a gente quer desistir, porque é muito difícil, né? Eu tô nessa área do MMA tem 4 anos, né? Então eu consegui muita coisa, perdi muita coisa, tô construindo muita coisa, sei que muita coisa não vai acontecer ou vai acontecer. E é ter persistência aí, né? Acho que o diferencial de nós atletas é ter persistência, acreditar no nosso trabalho e fechar com pessoas que vai te ajudar, né? Que pessoas que tá ali, que acreditem em você também, né? Porque senão não vai pra frente, não. E acho que é isso aí. É interessante, né? Dan, você falando aí, né? Eu anotei algumas coisas aqui. E isso que você falou, de quando chega perto, assim, algo acontecer e te dá essa vontade de desistir e tal, porque nada que é bom, que é maravilhoso, vem de forma fácil.
E muitas pessoas, elas possuem essa dificuldade, né? Elas querem buscar o fácil, ao invés de buscar o que é necessário para eu conseguir alcançar o meu objetivo. E o MMA, né, até é legal interessante para a galera entender. Eu trabalho com vários atletas de outros esportes também, mas o interessante do MMA é que vocês não competem com muita frequência, né? A gente colocar aí 3 lutas, 4 lutas no ano, né? E olhe lá. Ou seja, e a preparação, né? Vocês estão sempre se preparando, né? Mas o camp ali, ele pode variar 8, 12 semanas, né? Então, pensa, olha só que coisa interessante, né? Vocês passam aí 12 semanas ou 3 meses se preparando para 15 minutos, né? É um negócio incrível, né? Por exemplo, os atletas de tênis, né, que trabalham comigo também, eles podem competir todo final de semana. Então, o trabalho é bem diferente ali, porque eu posso chegar para um atleta e falar assim, pô, nesse mês aqui, você vai jogar todas as competições, a gente vai testar algo novo, a gente vai testar, né, uma jogada nova, vai testar alguma, né, uma técnica mental nova, e não tem problema se ele ganhar ou perder, porque ele está preparando, ele está usando esses torneios para se preparar. O atleta de MMA, né, Dan, como vocês não têm esse luxo, né? Você não pode fazer aí umas 3 lutas para depois se preparar para a sua luta principal, né? Vocês fazem o sparring, que é onde ali, né, o treinamento de luta, mas esse contexto ele é muito importante a galera entender, porque quando, por exemplo, um atleta como o Dan, ele se machuca, ele fica 3 meses fora, não são só 3 meses, isso aí pode ser 1 ano sem luta alguma, porque são os 3 meses parado, mais recuperação, mais o camp, então a gente já está falando aí 9, 10 meses, né? Ou seja, 1 ano. E isso mentalmente para o atleta, ele é muito mais complicado do que um jogador de tênis que voltou já tem que torneio no final de semana, né? Já dá para ali, já para brincar. Então isso é bem interessante, e eu queria fazer até a pergunta para o Bruno. Nesse caso, Bruno, como que fica essa questão, né? O atleta está se recuperando, a gente pode até usar o caso do Dan nisso, voltou, né? Porque eu tenho certeza que acontece muito do atleta voltar, querer voltar 100%. Eu fui assim, querer voltar, eu já quero voltar como eu estava antes. Como que você faz, Bruno, para deixar o atleta ali, olha, começa devagar e tal, você precisa de um tempo ali para recuperação. Como você faz esse planejamento, né? Esse trabalho também com a parte nutricional, as duas são conectadas? Total, né? Na realidade, é interessante você pautar isso, porque com o Dani a gente passou um cenário parecido, né, Dani? Quando você tem tomada, você tem que conseguir segurar muito a parte emocional do atleta, né? E de que forma que o treinador tem a participação em cima disso? Olha que interessante, né? No alto rendimento, tem pessoas que às vezes olham de fora, mas o alto rendimento ele envolve mais o controle emocional do que muitas das vezes quando a gente fala de um atendimento para uma pessoa, né? Um praticante de musculação, algo, digamos, geral. E aí vem muito a questão, principalmente, de você saber dosar a prescrição em cima, onde ele tem a exposição do ambiente que ele está, no caso, com uma certa falta daquele ambiente, né? E consiga fazer as exposições de maneira que esteja, em relação à prescrição, que esteja ali adequadamente em cima das adaptações que têm que ser feitas, né, para que a gente não coloque uma exposição de risco e que a gente acabe, né, comprometendo uma questão de lesão. Então, o Dani mesmo, quando a gente conversou, nós fomos, digamos que assim, fracionando a questão da volta dele, né, na questão dos treinos, e ao mesmo tempo ele também tinha a questão da comunicação com a questão da equipe, com a pessoa que iria estar ali treinando com ele, né, para que a pessoa dosasse na mesma proporção para que a gente conseguisse não restringir ele totalmente, porque aquilo faz uma questão de uma restrição que vem a cometer a parte emocional do atleta, né, que a gente não quer que ocorra. E dentro desse processo a gente vai colocando a base em relação principalmente de disfunção postural, que é um assunto que eu debato muito com o Dani, em relação quando a gente fala de lesões e disfunções. E nessas disfunções a gente consegue ir construindo a base, né, que é necessário para que aquela questão daquela lesão não venha a piorar ou até mesmo regredir ou até se repetir novamente. Mas a gente acaba colocando ele na exposição do esporte, de forma dinâmica e fazendo a preparação que seria algo mais restrito e equilibrando esses fatores em conjunto com a parte do profissional que faz o trabalho psicólogo para a gente conseguir voltar ele em alta performance. Legal, legal. Isso é um trabalho, você falou aí, né?
trabalho em conjunto, né? É por isso que, só para dar o contexto para vocês, pessoal, né, o Dani trabalha comigo e com o Bruno aqui também, né, com os dois Brunos. Tem outros atletas também que a gente faz esse trabalho conjunto, e o trabalho conjunto ele é muito importante, né? Então, assim, se você tem aí uma pessoa que trabalha com a parte mental, com a parte física, se você puder conectar os seus treinadores, só você tem a ganhar. Isso independente se você está no esporte ou não. Tá? É muito importante essa conexão entre os profissionais, principalmente no esporte, porque ali em alto rendimento é um outro nível, né? Por isso eu gosto de viajar, tá ali, né? Assistir os treinos quando eu posso, conversar com os treinadores, enfim, isso agrega demais, né? Quanto mais informação, mais fácil da gente trabalhar e mais ali sniper, né? Melhor a gente consegue realmente fazer o atleta performar o seu melhor, né? Aquilo, não tem tempo. Esporte nenhum, é aquilo, 1% de vantagem é muita vantagem. Nos negócios também. Imagina uma pessoa que está assistindo a gente, né, que não é atleta, mas é empresário ou trabalha em uma empresa e quer melhorar a sua performance. Também, se você tiver uma saúde melhor, você vai conseguir pensar melhor, você vai conseguir tomar melhores decisões, você vai ter melhores resultados. Então, isso que a gente está falando, pessoal, se engloba em tudo aqui, tá? Você pode fazer pergunta aqui para a gente também, tá? Independente se você é profissional e tal, faz pergunta aqui. Eu vou colocar essa live no YouTube também. Então, a galera que está no YouTube já se inscreve, dá like, todo esse negócio, faça perguntas, tá? É muito importante a galera da live que vai seguindo todo mundo aqui. Segue o Bruno Mariano ali, da Trainer, segue o Dan, me segue também se já não me segue. O Bruno, só cortando você, uma coisa, né, que vem em mente, que é muito interessante falar. Às vezes eu vejo poucas pessoas tocando nesse assunto, né? O Daniel também conversava bastante. Na época era a Ká que estava com a gente também na parte da fisioterapia, né? E muito sobre essa questão emocional e muito o lado do monólogo interno, sabe? O atleta, ele tende a ter essa questão desse exercício, do desenvolvimento dessa capacidade, né? Quando a gente tem um atleta que ele tem uma questão de uma inteligência, de uma capacidade emocional, isso facilita muito o trabalho, muito mesmo. Isso viabiliza, na verdade, a gente ter a liberdade de conseguir até mesmo explorar, né, e avançar em uma questão igual o Dani, que passou por um processo de lesão. Quando o atleta ele tem esse lado já muito bem lapidado, isso nos dá a liberdade e autonomia de conseguir avançar com os trabalhos sem se preocupar tanto com algumas restrições, né? É lógico que devidamente a gente toma todos os cuidados, né? Quando a gente percebe que o atleta ele está perdendo um pouquinho da motivação, ele precisava estar mais exposto naquele ambiente, com o grupo, com a equipe, que aquilo motiva a todos, né? A gente acaba conseguindo fazer a questão de conciliar. Ele tem essa base muito forte, isso é muito importante. Hoje no esporte, o que eu noto muito, eu estava até dando uma rabiscada aqui, porque a gente, né, traz a questão de algumas matérias para recapitular, da diferença de habilidades fundamentais e das habilidades específicas. E quando a gente fala desses dois componentes, desses pilares, e me remete muito à questão de pegar o Dani quando, né, era criança lá, estava na pré-adolescência, isso tem que ser muito bem trabalhado. Porque quando você chega em um ápice de alto rendimento, a lesão ela vai fazer parte do risco. Só que quando ela ocorrer e o atleta ele tiver essas bases muito bem trabalhadas, isso vai facilitar muito para a gente colocar ele de volta na alta performance. Legal. Eu só vou tocar num ponto que você falou aí, né, esse autodiálogo nosso. Até no meu curso eu falo sobre isso. Geralmente, Bruno, é realmente um monólogo. Só que a gente precisa transferir isso para um diálogo, porque o monólogo é então é a gente escutando o que a nossa cabeça está falando, a gente precisa adicionar ali mais uma variável que nós conversarmos com nós mesmos. Né? E muitas vezes a gente só escuta e obedece. Só escuta e obedece. E aí é onde que nasce os problemas, né? Porque a gente sabe que muitos pensamentos, eles vêm de forma automática. Né? Nossa mente, ela está ali para... A função principal da nossa mente é deixar a gente vivo. Então, assim, muitas coisas que nós pensamos, muitos sentimentos que nós possuímos, eles vêm até nós de forma automática, a gente não tem o controle, baseado naquilo que a gente escuta, vê e sente. E aí onde que é a importância do autodiálogo, né? A gente aprender a conversar com nós mesmos. Vai vir um pensamento e a gente vai conversando. Peraí, deixa eu masterizar a conversa comigo mesmo, primeiro.
Às vezes a gente é tão bom de conversa com os outros, mas com nós mesmos a gente tem uma certa dificuldade. Então Exato. é importante tirar um tempo para nós mesmos, né? E deixa eu entender meus pensamentos aqui. É por isso que eu até falo, né? Eu até falei com o Dan também. Pô, eu tenho muita atleta que gosta de correr, faz corrida e tal. Fala assim, você faz o que quando você corre? Ah, põe um podcast ou música e tal. Eu falo assim, faz algumas corridas sem nada. Sem nada. Você pode colocar o seu fone, mas sem áudio, sem nada. Só para você ter um pouco mais ali de intencionalidade, você conseguir se entender um pouco mais, quais são os pensamentos que vão vir. Então, o que eu vou falar quando esses pensamentos vêm? Porque na hora que a gente está performando ali, né, Dan, você sabe muito bem disso, você está lutando ali, vai acontecer alguma coisa, se você não domina o seu diálogo interno, você aí complica um pouco a situação. Né? Então, você pode até falar um pouquinho disso aí, Dan, também, né, para você, como atleta, né, como que é para você essa questão, né, do autodiálogo, você tá conversando consigo mesmo ali, né, no dia a dia? A cada dia, todos os treinos, às vezes, quando eu tô fazendo, principalmente quando, no caso lá é sempre treino forte. Então a gente pensa, tem que pensar rápido e conversar com a gente consigo mesmo muito rápido. Então, por exemplo, se o cara me chuta, mandou jab e chuta coxa. Pô, eu falei, mano, se ele fizer isso de novo, eu já tenho que antecipar ou pegar, tipo, de contragolpe ou algo do tipo. Tem que pensar muito rápido. Então, só que isso é uma coisa involuntária nossa. Acho que de todo mundo conversar, ter aquelas vozes interiores, né? Nossa. E aí, depois que a gente começou a conversar, conversar mais, e você falou, ó, você tem que conversar mais com você, na sua cabeça, para você poder acabar resolvendo as coisas ali rápida, né? Porque às vezes nem tudo que tá na sua cabeça é verdade, e vice-versa. Então, eu acabo, tô fazendo muito isso. Tanto é que até tomei uma multa de carro, andando de carro por conta disso, conversando assim comigo mesmo. Fui embora e passei despercebido, mas é uma coisa que está sendo tipo automática. Às vezes Legal. você tá indo, falando ali consigo mesmo e vai embora, né? E é bom isso, porque às vezes você tira esse peso de você, né? Tipo de, pô, tinha que ter feito isso ou falado isso, né? Às vezes eu até penso demais e esqueço de falar, porque eu já resolvi tudo na cabeça ali e não falei, Uhum. verbalmente, né? Mas é muito interessante esse exercício, né, que a gente faz, porque é bom, a gente ajuda a ser mais ágil, a pensar mais rápido, a agir mais rápido também, né? E é bom, eu tô curtindo essa ideia aí. Legal, ó, entrou aqui a Geisla, cara, a Geisla Chaves, ela é uma lutadora profissional de MMA, 6-0, ela ganhou agora, né, a última luta dela mês passado. Já já a gente vai ver o nome dela nos grandes palcos mundiais, cara. A Geisla é uma pessoa fantástica, inclusive tá aberto um convite aqui para você, Geisla, entrar aqui com a gente, uma pessoa, a gente trabalha junto já, acho que tem nem um ano, né, Geisla? Mas é uma pessoa fantástica, disciplinada. ah, com certeza será uma grande. Já é, né? Mas já, já a gente vai ver ela aí, né, no UFC, a gente vai estar junto lá. É aquilo, né, Dan? Você falando do autodiálogo, olha só que interessante, né? Ao invés de a gente tentar bloquear e negar, a gente está abraçando, entendendo e arrumando solução. Uhum. Sim, Isso muda tudo. exatamente. Né? Bruno, Bruno, eu queria. Pode falar, pode falar. Diga. só para lapidar rapidão, né? A questão de quando você tem um monólogo em relação à habilidade fundamental e à habilidade específica, né, do trabalho, principalmente quando não estava falando da adolescência, pré-adolescência, no sentido do desenvolvimento da capacidade física. Quando eu falo disso, de monólogo, eu estou falando da questão da capacidade do desenvolvimento motor, né? Do atleta ele passar pelas experiências, né, de uma criança, da exposição, do aprendizado, e outro do treinamento específico que hoje vem sendo até um pouco, né, utilizado de uma maneira muitas vezes exacerbada, às vezes de forma muito repentina, né, e onde acaba cometendo questão de conflitos. E quando a gente pega esses dois fatores, a gente consegue equilibrar, e depois que o atleta se torna um adulto em alta performance, ele passa por essas questões de lesões, digamos que todo o processo de frustração, de pular etapas, do esforço, da medida da organização desse processo, ela acaba ficando de uma forma mais organizada.
e isso acaba não piorando as questões dos conflitos internos. Mais nesse sentido, e é lógico que existe o sentido do monólogo, onde tem atletas que ele já têm as suas manias, né, de trazer a questão da organização, né, da questão realmente de conflitos internos, e acaba às vezes também não tendo um acompanhamento profissional e acaba não tendo essa contribuição aí da melhoria da parte emocional nos momentos que são necessários. Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que trabalha nessa parte nutricional também, e é algo fantástico que o trabalho que você faz. É, muita gente tem muita dificuldade, né, em ter essa disciplina, e você, Das, pode também comentar sobre isso. É, como que acontece? Porque é tão complicado, né, a gente precisa seguir, né, uma dieta, uma alimentação balanceada, porque os detalhes eles fazem muita diferença. Qual a maior dificuldade, Bruno, que você vê nos atletas ou né, nos empresários, pessoas que você trabalha, quando você passa não só a questão da parte física, mas essa estrutura alimentar também, e para a galera conseguir seguir, né, toda essa rotina? Eu acredito que o ponto principal é quando a gente une, né, até mesmo o atleta, a questão do lado afetivo, né? Quando você liga a questão de um alimento, e a gente está falando de alto rendimento, mas tem uma pessoa ali também, né? Então, apesar da gente trazer esse lado bioenergético, bioquímico, de uma forma muito técnica e muito séria, mas quando a gente enxerga os fatores de maior dificuldade, eles estão mais voltados para o lado sempre da questão da palatividade mesmo, né? Legal. Em relação ao feito, do que a gente tem como meta para desempenho, para melhoria. É o que não falta é o fundamento teórico da questão da prescrição, mas para colocar realmente em ação, às vezes acaba pegando. Entendi. Então você trabalha também essa questão da individualidade de cada pessoa para Exato. poder, não vai ser um prato só para todo mundo, né? Não, não tem como, né? Isso daí, na realidade, hoje, a tendência, né, quando a gente pega no campo da nutrição, é muito essa parte comportamental, porque ela pega em um ponto que a gente fala de um ponto biopsicossocial, né? E aí são fatores que a gente vai falar do comportamento tanto da pessoa em relação àquele alimento, mas em relação à parte biológica individualizada do metabolismo, e a parte social do comportamento, da atitude, da decisão dela, seja para o alto rendimento de uma restrição alimentar, em uma data comemorativa, em um momento que existem outras pessoas, né, tendo uma união para se alimentar de determinado alimento, e naquele momento, de repente, ela está cortando peso para subir e para competir. Né? Olha só, pessoal, é um profissional desse aqui que vocês precisam para cuidar de você. No nível de conhecimento, né, de detalhe que o Bruno tem. E qual que é a sua perspectiva como atleta? Né? Porque, claro que vão ter escolhas ali, né, principalmente se você estiver em camp, né, então, assim, ali tem que ser algo mais estruturado. Como é para você ter essa disciplina e, claro, né, às vezes dentro de casa, né, as pessoas vão estar vivendo normal ali. Como que é para você esse lado? Ah, pra mim, quando eu comecei a fazer dietas de verdade pra poder perder peso, pra poder lutar, eu achava muito legal. Falei, nossa, eu vou perder peso, eu vou começar a fazer dieta. Lógico que no nosso começo, quando a gente tá ali, e não tem muitas condições financeiras, a gente tem que viver com o que tem, né? Uhum. Tanto é que nas minhas primeiras lutas eu não tinha muita condição de financeira, eu fiz minha dieta, eu fiz dieta com bolacha, aquelas bolachas de aquelas tortinhas, sabe? Nossa, hoje eu não tenho pavor de comer essas bolachas porque era o que tinha. Eu e um amigo meu, a gente fazia para perder peso. Então, como é que você ia comer uma coisa que não era saudável e você tinha que perder peso ainda com isso, né? Então, é engraçado hoje, mas na época era triste, viu? Mas assim, graças a Deus deu tudo certo, né? Hoje, mas assim, já tive situações de confraternização na academia mesmo, que eu tava lá com a minha batata doce, né? Frango lá, o pessoal comendo coxinha e falava, tirava sarro, mas que é normal, né? Aquela resenha ali, mas assim, é interessante, vai do atleta, tem que ser, o atleta tem que ter esse foco, tem que ter essa disciplina, tem que saber onde você quer chegar, né? Porque todo o sofrimento ali na hora,
vai ser recompensado, né? Vai ser recompensado. Então, pelo menos comigo, eu não sei as outras pessoas, mas quando eu tô em dieta, eu nem me preocupo, eu não tô me preocupando em como é que eu vou bater no cara, como é que eu vou lutar. Eu tô preocupado em quero comer logo, eu quero comer logo, eu falo, não, eu quero sair desse negócio logo porque já tá ficando chato já, né? Então, tipo, mas dá certo, né? Hoje em dia eu sei lidar muito bem com isso, né? Graças a Deus as condições melhorou, então consigo fazer uma dieta bem melhor, né? Não preciso comer mais bolacha. Então, mas assim, é muito bom. Quando estou fora de camp, eu tento evitar comer besteira durante a semana, comer mais final de semana mesmo, né? Para poder treinar bem também, treinar melhor. Mas quando tem que lutar, virar chavinha e tem que ser chato. Eu já cheguei a ser o chato mesmo de, nossa, você não vai comer nem um pouquinho, você não vai te fazer diferença nenhuma. E de fato não faz, mas na nossa cabeça vai fazer diferença. Na nossa cabeça ali vai mudar a estratégia, vai mudar o nosso desempenho, né? O nossa preparação, né? Então a gente acaba que não comendo, mas tem que saber com quem você tá ali, né? No momento ali, porque tem pessoas que sabem e tem pessoas que não sabem, né? Que não vive isso, não sabe como funciona, então acaba sendo inocente, né? No assunto. Então a gente tem que relevar, né? E vida que segue. Isso aí, olha só que legal, né? Você falou algumas coisas interessantes aí, mas eu quero voltar aqui nesse último ponto que você disse, onde que é, né, ali no camp você precisa ser um pouco mais restrito, bem mais restrito. E dá para comer um biscoitinho? Dá, não vai matar? Não, não vai. Porém, mentalmente falando, você saiu ali da sua rotina, você não foi tão disciplinado quanto você foi, e isso é muito fácil de levar para a luta, isso aí. Porque você sabe ali no fundo que você não fez tudo que você poderia ter feito. Né? Então, assim, uma coisinha simples faz muita diferença e é muito legal que o atleta, né, assim como o Dan, não é à toa que ele está performando no nível que ele performa, que ele tem essa consciência. Porque isso é real, pessoal. Isso é muito real. Então, outro ponto que eu anotei aqui é clareza onde você quer chegar e a escolha de pagar o preço. Tem o preço. Então, assim, a clareza é você entender onde você quer chegar e saber o que você precisa fazer para chegar nesse ponto e escolher fazer. É uma escolha. Né? O Dani pode escolher não fazer. É uma escolha, a Sim. escolha dele. Né? Eu, o Bruno, né, os treinadores dele falam assim, Dan, faz isso. É a escolha do Dan de fazer, a escolha de quem está assistindo essa live aqui, de fazer o que precisa ser feito. E essa escolha tem que ser consciente. Né? Então, eu estou, né, trazendo esses pontos, Dan, para tangibilizar para a galera aqui, para elas poderem refletir também na vida delas, né, das escolhas. Tudo é uma escolha. Então, eu acho isso muito, muito bacana. Bruno, você ia falar alguma coisa? Não, é interessante isso que o Dani está falando, porque no alto rendimento ainda, quando a gente fala nesse assunto, o atleta ele já passa por restrições, né, de questão de ter uma certa rotina, né, em relação onde ela se repete, né, todos os dias de uma forma muito parecida. E aí, quando entra essa parte alimentar, realmente colocar na cabeça que aquilo dali, se é seu objetivo, sua meta, é sua prioridade. E se é sua prioridade, é sua carreira, né? Então, isso é o que faz você chegar no ponto de realmente fazer um processo de corte de peso, né? De ter que fazer o que é necessário. É lógico que a gente está falando de alto rendimento, isso, alta performance, ela vai sair um pouquinho do conceito do que a gente fala do que é saudável e não saudável, isso é normal, né? É carreira e quando é carreira a gente tem que entregar resultado. Então é bem importante frisar isso. É isso aí, Dan. Você nem comeu o feijão tropeiro ali, ó. Tô falando aqui no chat. Aqui, ó. Não, pior que assim, tem muita. As pessoas acham que a dieta de um atleta vai servir para uma pessoa normal, e não vai. Até Uhum. pode servir, mas não vai dar tanto resultado, não vai dar o resultado que a pessoa quer, né? Porque, tipo, a gente tem que perder 10 quilos, um exemplo, tá? 10 quilos, às vezes, em 2, 3 semanas, e a gente tem que perder, mas com acompanhamento com médico, com profissionais que sabem o que tá fazendo, né? Não vai você querer uma pessoa normal, querer fazer uma dieta de um atleta que não vai conseguir. Vai passar mal, vai ter complicações aí futuras, né? Então eu falo muito para alguns alunos meus, não faz a minha dieta, porque não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa. Pega o Bruno, citou aí, são de pessoas para pessoas, né? A minha dieta não vai servir para você e a sua não vai para servir para outra pessoa e assim vai, né? Então ter esse cuidado, tem que procurar profissionais bons, profissionais que vai saber te auxiliar com coisas boas. Não vai querer fazer a minha dieta só de bolacha que não vai adiantar nada. Então, entendeu? Mas são pessoas. Tem pessoas que têm uma genética boa, tem pessoas que não têm genética boa, mas conseguem perder peso bem. Tem gente que conseguir bastante peso. Então, são de pessoas para pessoas, né? É, por isso que é importante ser específico, assim como o Bruno, pessoal. Ó, manda mensagem pro Bruno aqui, se você, né, quer, né, se você é atleta, né, manda para ele. Se você não é também, né, a gente trabalha com profissionais, empresários, enfim. Então, assim, se você quer performar melhor no seu mundo, manda mensagem aqui pra gente que a gente consegue te ajudar. É interessante isso, Bruno, que o Dani estava conversando, porque assim, a gente mistura, né, a comunicação, porque tem atletas, né, que estarão, né, vendo essa base de comunicação e tem pessoas normais. E quando a gente fala de perda de peso, é um assunto que chama muita atenção das pessoas, né? Muito mesmo. E aí, quando o Dani ainda fala, pô, o cara, né, perdeu ali 5, 6, 7 quilos na semana, eu preciso saber o que esse cara fez. E na realidade, existe uma grande questão, eu fiz essa anotação até, de corte de peso e perda de peso. O corte de peso é quando a gente vai depletar a pessoa, a gente vai realmente tirar base de estoque de glicogênio, a gente vai realmente deixar ela ali já em uma margem de risco mesmo. E quando a gente fala na questão da degradação de lipídio, da mudança de composição corporal, é um processo. Então a gente pode até agradar em números numa balança, mas em uma bioimpedância não. Legal. É muito importante você falar isso, Bruno, porque com certeza a galera fala assim, não, eu quero perder peso rápido, pô, 10 quilos numa semana, 2 semanas. Ok, mas não é esse tipo de peso que a gente está falando aqui. Né? Esse tipo de peso que você está querendo, né, vai demorar um pouco mais, de maneira saudável vai levar um pouco mais de tempo, porque é um estilo de vida, né, que você vai precisar ter para você conseguir perder, no caso, né, a galera tá falando de gordura e tal, então assim, é uma coisa totalmente diferente, a gente vai falar de ganho de massa, enfim, né, o Bruno, ele sabe bem disso aqui, então é importante você entender o contexto, né, sempre que você ouvir coisas assim, procura pesquisar o contexto para você conseguir ter aí um padrão e não, né, fazer coisa errada, né, vai que você vai, como que o atleta perde peso rápido, tentar repetir isso aí é um problema sério, não é sério, não faça. Não, pelo amor de Deus. E até em relação à alta performance, a gente toma cuidado, mesmo falando do próprio assunto de corte de peso. Tem muitos atletas, no jiu-jitsu eu percebo muito isso, cometendo o erro de desidratação e depois de entrar com a questão de reposição de eletrólito e promovendo uma questão de hipernatremia. E é algo muito sério, porque hipernatremia, a pessoa só não vai ter a questão ali, né, de palpitação, de aumento de frequência cardíaca, como pode passar mal. É importante isso, importante entender todos esses assuntos. A gente vai fazer essas lives, né, cada 15 dias, se a gente puder fazer com maior frequência, a gente vai fazer, né, sempre trazendo aí um convidado para bater um papo, ou vai ter o Bruno aqui, enfim. Mas essas lives aqui a gente quer trazer um pouco mais de frequência para ajudar vocês. Então, pode fazer pergunta aqui no seu contexto. Nós pode falar, pô, eu sou empresário, né, quero perder peso, ou quero performar melhor, ou o que eu posso fazer? Vamos conversando aqui. Então, manda sempre mensagem para a gente, para que a gente possa ter essa conversa. Essas lives aqui elas são para vocês, tá? Vocês que estão assistindo aí no Instagram agora, depois vou jogar lá no YouTube, enfim, nas outras redes. Voltou, Dan? Voltei, caiu aqui sem querer, desculpa aí. Não, tá tranquilo. Não tá aparecendo nos comentários da galera aqui, né? Ou tá? Pra mim não tá Aqui para mim tá. Aqui tá. Meu pai acho que tá. Aí na live também. Beleza. Galera, a gente está falando já há 40 minutos. Vamos fazer o seguinte. Bruno, se tem alguma dica aí, né? Pode ser dica de nutrição, né? Nessa questão física também, de quem está... Quais são as dicas, né? Quais são conselhos que você pode dar para essa turma aqui que está assistindo a gente? Não, perfeito. Eu vou direcionar a sugestão, né, e as informações voltadas para alta performance. Vou falar principalmente da alta performance em relação
na questão da adolescência, né? Onde há uma divisão de interesses tanto ali, né, do jovem e quanto dos pais, né? Que é normal, que eu venho vendo muito. E, bem, o recado que eu tenho para dar para vocês é que sempre que vocês forem buscar um profissional voltado para a preparação física, busquem um profissional que ele já esteja minimamente há um tempo, né, fazendo a questão daquele trabalho de maneira específica. Procurem sempre manter uma boa comunicação com o profissional, para o profissional conseguir também explicar para vocês devidamente o direcionamento da prescrição do treinamento. Tomem um pouquinho de cuidado em relação a infoprodutos que são circulados em relação à mídia, né? Generalizar esse tipo de produto que hoje está muito em alta, de questão de venda de prescrição de treinamento, principalmente por jiu-jitsu, e replicar de maneira onde você venha a fazer aquisição para replicar para o seu filho, toma cuidado, porque às vezes a gente está falando de uma planilha realmente de alta performance, mas a gente tem todo um processo de tratamento, de prescrição, para a gente chegar naquela questão, né, daquelas condições cinesiológicas, biomecânicas, para que isso sempre traga a questão de segurança, de bons resultados e de entregue a questão, né, da entrega da saúde para todos. Eu acho que eu tenho que falar isso para eles. Legal, legal. Dan, qual dica você tem para a turma aí? Né, tem bastante gente assistindo a gente que é atleta, são pessoas que também são empresários, executivos. Né, qual é a dica que você, né, um atleta de elite, aí, um cara que está perfumando em alta performance todo santo dia, você pode dar para a turma? Primeiramente, mandar um beijo para minha mãe e meu pai aí também, que tá na Nossa. live, Ó, os alunos. É, Bom, é igual o Bruno falou, acho que o Bruno falou tudo, né? É sempre procurar buscar profissionais da área, buscar saber de onde ele veio, quais são os trabalhos dele, o trabalho que ele já teve, o que ele faz, né? Porque hoje em dia, você colocar, principalmente uma criança na mão de um adulto, é muito perigoso. Hoje em dia a gente não sabe quem é quem, infelizmente, né? E a gente tem que saber sim procurar, tem o direito de procurar e saber quem é o profissional que está ali, né? Sabendo isso, é confiar nele. Confia ali, se ele for um bom profissional, se você tiver vários feedbacks bons, lógico, a gente vai confiar. A gente não confia em ninguém, né? Mas acreditar ali no trabalho dele, porque criança muita responsabilidade de você lidar com criança, porque é o futuro dela ali, né? Seja ela depender se for um atleta ou se for um empresário ou algo do tipo, a gente tem que saber lidar com cada situação. Meu pai vive falando pra gente que a gente, quando lida com pessoas, a gente não tem que formar só campeões dentro do tatame, a gente tem que formar ele para ter uma boa faculdade, para ter um bom emprego, né? Para ser uma pessoa de bem. Porque pessoas para ser campeão, não adianta você ser campeão e você ser uma pessoa arrogante. Você ser uma pessoa, né, desumilde, uma pessoa que não quer ajudar outras pessoas. A nossa ideia é sempre mudar vidas e fazer pessoas melhores ainda, porque a gente precisa de pessoas melhores no mundo. Tem muita gente ruim no mundo, então é a nossa responsabilidade como profissional é, seja qual ela for a sua profissão, tem que saber lidar com essas pessoas, principalmente com as crianças, né? Então, acredite também no trabalho do profissional, não deixa, porque, meu filho não teve resultado em 2 meses, em um mês. Não é assim, o trabalho de nós profissional é de formiguinha, é passo a passo, né? Não é 2 aulas que vai fazer diferença na vida da sua criança ou na sua própria vida também, né? Porque as pessoas querem o resultado, mas não quer passar pelo processo do resultado, né? Então, eu acho que tem que ter paciência para tudo, né? Tem que ter paciência para tudo, fazer seu trabalho. Igual eu falo pro Brunão. Eu sei que um dia eu vou chegar no UFC, eu tenho certeza disso. Como eu vou chegar lá, eu não sei. Eu sei que eu vou estar lá, né? E pode demorar um ano, pode demorar 2, 10 anos, eu vou estar lá. Só que eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que fazer meu trabalho, eu tenho que fazer o que eu não, às vezes não gosto de fazer, eu vou ter que fazer, eu vou ter que abdicar de muitas coisas para poder fazer. E acho que todas as pessoas que buscam algo na sua vida, seja ela material ou não, tem que ter paciência, tem que fazer esse trabalho.
A gente não vai ser rico, a gente não vai ser feliz sentado no sofá e vivendo tudo passar. A gente não vai saber, não vai descobrir se vai dar certo ou não ali, né? Então a gente tem que ir para fora lutar. Se não der, se der errado 10 vezes, vai pela 11ª e vai dar certo. Uma hora vai, outra não, né? Então acho que é isso. É você ter persistência, é você ter confiança no seu trabalho, é você ter confiança nas pessoas que estão com você ali no dia a dia, que querem realmente seu bem, que falam a verdade para você, que briga com você, que para falar a verdade tem muita, tipo assim, a gente tem muitos amigos, mas nem todo mundo é seu amigo, né? Então, é, muito falar, não vai não, fica em casa, hoje tá chovendo, hoje tá frio, você tá machucado, sabe? Então, essas pessoas que a gente tem que correr e focar naquela, se é isso que você quer, vai lá, corre atrás, vai lá sofrer, vai lá chorar, mas vai, porque só assim que vai dar certo, né? E acho que é isso. Pô, falou muito bem, Dan, falou muito bem, cara. Assim, dá para perceber que você é um exemplo, né? Você, no dia a dia, você não só fala, mas você faz. Eu acho que esse é o principal também, até da galera que quer achar um profissional. Tem que averiguar não só, né, o conhecimento do profissional, tudo isso, mas se ele está aplicando com ele mesmo tudo aquilo que ele está ensinando. E todos nós aqui fazemos parte disso, é por isso que a gente convidou o Dan, né, pelo nível de excelência dele, de disciplina, por isso que ele está aqui na live com a gente. Eu queria até mandar um abraço aqui para a Ângela, cara. A Ângela é uma palestrante internacional, uma pessoa fantástica, lá de Goiânia. Então a gente vai convidar ela já, Ângela, já nós vamos fazer uma live junto aqui, Bruno, você vai adorar ela, uma pessoa maravilhosa, né? É uma pessoa que vai gostar muito de falar sobre alta performance. Bruno, algum outro comentário, alguma coisa aqui? Teve uma pergunta aqui, cara, criança de 11 anos pode tomar creatina? Cara, assim, na realidade, essa questão da prescrição, né, da suplementação, ela tem que ser muito bem avaliada até na parte clínica. O que eu recomendaria é que você buscasse o profissional de maior confiança, né, em relação do que você possa estar tendo no alcance, e faça a solicitação de uma consulta para ele fazer a avaliação e principalmente a prescrição de exames, para a gente conseguir entender como estão ali todos os cenários, né? Isso daí vai te assegurar até na questão da prescrição, da dosagem, do quanto e se é necessário. Aí, ó, é isso, pessoal, profissional de elite, é isso aí. Algum outro comentário? Ei, Bruno, Dan, antes de a gente encerrar? Para Eu acho mim, que pra mim também, acho que foi muito legal aí fazer essa live. Eu até falei, tava nervoso, falei, e agora, como é que eu vou fazer? Eu- Tem gente que fala pra mim assim, caramba, você é totalmente diferente quando você tá gravando assim, porque eu não consigo falar, fico todo travado assim, mas é bastante legal, assim, trocar essas informações. Tem muito aluno meu aqui na live, meu irmão também, um beijo pro Pedrão aí. E é isso, é muito bom, espero fazer mais vezes isso aí com vocês, né? E, e é isso, né? A dizer para todos os atletas, né? Para acho que persistir, continuar persistindo, porque vai ter dia que a gente não vai querer fazer nada, vai ter dia que a gente não quer ir treinar, mas faz pelo menos um treininho ali no dia que já vai tirar um pouco da carga, né? Da consciência aí. E é o que eu venho fazendo, né? Eu tive várias situações, várias mesmo, os dois aí sabem da situação que eu já tive, que eu tô. E acho que pro atleta, a maior luta não é subir lá no ringue ou no octógono e sair na porrada. Essa é, acho que, a parte mais fácil de todo o processo. A parte mais difícil tá aqui, ó. É a cabeça. É o nosso dia a dia, é a gente lutar com a gente mesmo, porque acho que essa é a pior luta. É a pior luta que tem consigo mesmo, né? Com a gente mesmo. Então, se a gente não lutar com a gente diariamente, a gente vai perder diariamente pra gente, todos os dias, né? E eu venho lutando muito, tô sendo bastante ajudado também, graças a Deus. E uma coisa que eu acho que minha psicóloga falou pra mim, que a gente tem que sempre se rodear de pessoas que a gente ama, né? Porque essas pessoas vão se fortalecer muito, né?
sempre se manter esse vínculo, né? Ficar fechado ali, porque acho que é um dos momentos mais difíceis do atleta é a cabeça, acredito eu. Falo por mim, né? Que é uma parte muito difícil. Então eu tô me apegando muito com Deus, muito com a minha família, né? Para poder seguir essa luta que não é fácil, não é fácil. A vida do atleta em si não é fácil. O esporte só muda o esporte, né? Porque a dificuldade é para todo mundo que começa ali, é a mesma coisa. E é isso, agradecer mais uma vez os Brunos aí pela oportunidade e obrigado mais uma vez por estar acreditando em mim aí e vamos embora. Beleza, cara, olha só que live rica, né, que a gente fez aqui. Você acabou, você fechou da melhor forma possível, né? Você falou da disciplina, né, que é fazer o que precisa fazer, independente de como você está sentindo. Né, o Dan sabe, né, eu gosto desse termo, né, de vencer o dia. Né, como que a gente vence o dia, né? A primeira coisa que a gente precisa é planejar, saber exatamente aquilo que a gente precisa fazer e são as atividades que vão fazer a gente alcançar o nosso objetivo. Aí onde vem a disciplina de executar ela. Você executou, pessoal, as tarefas cruciais do dia, você venceu um dia. Né? Um dia de cada vez. Né? Você falou aqui uma questão muito legal, que é o compromisso. Né? O compromisso que você tem com os seus objetivos, consigo mesmo e com a sua família. Né? Porque você sabe que quando você, né, conseguir alcançar essas suas metas, né, outras metas vão vir, né, Dan? Você está no UFC, aí eu falo, agora o trabalho vai começar. Aí quando, Dan, você for campeão do UFC, fala assim, agora o trabalho vai começar. Então não para, não para. Vamos ser campeão, vamos continuar, né, defendendo os títulos ali. É o compromisso com, né, com a sua família e consigo mesmo. E ganhar o dia em ambiente. Ambiente é tudo, pessoal. A gente precisa ter parceiros, pessoas ao nosso redor, porque influencia muito, tá? Uma coisa que eu peço para a galera aqui fazer é, claro, seguir, né, todo mundo aqui e, né, dar like, se inscrever, todas essas paradas aí que vocês já sabem. Vocês podem mandar, tá, manda pergunta lá no direct lá da galera, minha também. E a gente pode pautar aí as próximas lives, dependendo na curiosidade que vocês tiverem. Enfim, né, esse programa aqui é para vocês, tá? Então é isso aí, galera. Obrigado, Bruno, pelo seu tempo. Obrigado, Dan, pelo seu tempo também, né? Já a gente vai fazer outras aqui. Segue pessoal. Segue aqui, ó. Você que está assistindo aqui, ó. Vai lá, segue. É só clicar aqui, ó, em cima aqui. Bom, só seguir. São 2 cliques, pessoal. Segue a galera, tá? Segue o Dan, para você acompanhar aqui e receber dicas gratuitas, né, para você conseguir melhorar a sua performance. Se você quiser algo mais específico, manda para a gente uma mensagem para a gente poder te ajudar. Ó, a Ângela lá, já seguindo. A Ângela palestrou lá em Atlanta, pessoal. A Ângela foi lá de Goiânia para Atlanta palestrar. Não foi uma palestra que ela fez, foi um treinamento fantástico. Uma pessoa espetacular. Mas é isso. Obrigado, galera, e nos vemos no próximo. Vambora. Valeu. Bora. Tamo junto, valeu.